Olá, boa noite. Já vou pedindo desculpas pelo atraso, né? Como a gente anunciou aí, 45 minutos de atraso no Instagram. Enfim, né, cara? Consultório médico tem dessas coisas, né? A gente cronometra um tempo, a coisa vai de outro modo, mas eu vou, de qualquer forma, agradecendo aí a presença de todos, mesmo que fora do horário. Explicando, né, que essa live a gente tem feito em algumas segundas-feiras no intuito de trazer a psiquiatria para o mundo contemporâneo, tentar explicar alguns sintomas ou pessoais ou coletivos que a gente apresente, ou por que a gente é dessa forma, ou por que nós somos dessa forma, né? E devagarzinho a gente vai batendo esse papo e os temas vão saindo de uma forma aleatória quase sempre, tentando captar, né, o que a gente lê e vê e percebe de notícias e de afins, tá? Então é esse o propósito da live. E eu gosto muito quando vocês se conectam comigo e perguntam ou criticam ou falem, tá? Para mim é um grande prazer, uma grande satisfação assim, me comunicar com vocês e fazer essa troca, tá bom? A gente vai falar hoje sobre doença ocupacional. Assim, eu vou explicar um pouco do que é a doença ocupacional dentro da psiquiatria, o que a gente vive mais no consultório, algumas dúvidas de como as coisas se procedem e como é que as coisas melhoram também, né? Porque se não melhorar, né, não é legal, porque melhora, muitas coisas melhoram, né? E falar de alguma experiência, né, que é quase que diária do que a gente vive com as doenças da ocupação, do trabalho, né? E assim, quando eu comecei a fazer o consultório, né, eu não imaginava, assim, lá na residência médica, né, lá no Hospital Universitário Pedro Ernesto, eu não imaginava assim, que eu ia ter que lidar com tanta questão de trabalho, de justiça do trabalho, de INSS, eu não imaginava, assim, de verdade. E acabou que a vida do consultório me atentou para isso, o consultório particular, né, que é a minha experiência maior de trabalho, é onde eu exerço a psiquiatria aí já há mais de 13 anos, né, dentro do consultório médico na grande maioria do tempo. Então a demanda pelas questões do adoecimento do trabalho, assim, são surpreendentes para mim, né? E eu acredito que esse tema tenha ficado cada vez mais famoso, né? Enfim, e de conhecimento público maior, né? Por causa do termo síndrome de burnout, né? Aí eu acho que a coisa ficou muito evidente quando a conceituação do burnout ficou notória na mídia, né? Então, assim, vamos explicar o que é a doença ocupacional, né? A doença ocupacional é qualquer patologia física ou mental que você venha a ter dentro do seu ambiente de trabalho ou no trânsito ao trabalho, né? Então, se você tiver algum acidente na sua ida para o trabalho ou na volta do seu trabalho até chegar em casa, é considerado também uma doença ocupacional, né? Qualquer coisa onde o trabalho seja um gatilho total ou parcial é uma doença ocupacional, né? Mas quando a gente estuda lá na faculdade, na nossa graduação, a gente fica muito atrelado à questão física da doença ocupacional, acidentes, né, enfim, doenças por acúmulo de substâncias, né, como
a sílica, chumbo, né, enfim, que vão levar a algumas doenças físicas e neurológicas dos pacientes, mas se falava muito pouco, né, pelo menos quando eu passei na minha graduação, das doenças mentais, né? E o que ficou evidente depois que eu saí da graduação e fui para a residência e vim clinicar, é que as doenças mentais, se não são a primeira, se eu não me engano, é a segunda causa de afastamento das pessoas do seu trabalho. A primeira, até onde eu lembro, era a lombalgia, mas eu acho que as doenças mentais superaram a lombalgia já tem alguns anos, as doenças ortopédicas da coluna, tá? E eu acho que isso já tem algum tempo. Então começou-se principalmente com a questão, eu lembro, as pessoas vinham por causa das depressões, da ansiedade, com o afastamento, e depois as pessoas começaram a perceber que o trabalho tinha um fator importante. Olha, e o trabalho não é para ser assim, né? O trabalho era para ser exatamente o inverso disso, é onde a gente se sente reconhecido, né, pelos nossos esforços, né, onde a gente tira o nosso sustento, né? Então assim, não era para ser, né? Mas enfim, existe o mundo ideal, né? E existe o mundo real, né? O mundo real nem sempre concorda com a gente, nem sempre concorda. E eu também não acredito que as pessoas, né, que empresas e que os empregadores queiram adoecer os seus funcionários, mas isso obviamente que isso acontece, né? E aí, conceituando a questão do que é doença ocupacional, eu vou falar de duas patologias que, dentro das doenças mentais, são as mais incidentes, né, como doença ocupacional na psiquiatria, que é o transtorno de estresse pós-traumático, tá? E a síndrome de burnout. Explicando o que é a síndrome de burnout, a tradução é essa mesma, burnout, todo queimado, né, em inglês. Algumas pessoas acham que a palavra tem poderiam ter um certo tom francês, burnout, mas não é burnout em inglês, né? Aqui no Brasil a gente não adotou, obviamente, a terminologia todo queimado, né? Porque não se trata de fato de queimadura, mas a gente pegou esse conceito metafórico, essa expressão americana, e trouxemos aqui como síndrome do esgotamento, né? Mas eu também acho que ela não é tão boa assim, porque ela não diz o que de fato é, né? Esse suposto esgotamento, né? Então, a síndrome de burnout é quando a pessoa, por algum motivo, apresenta alterações, né, no seu humor, né, ou para hipo ou para hiper estímulos, né, secundárias às suas questões de trabalho, e aí outros sintomas derivam disso, né? Geralmente ligados ao esgotamento físico e mental, um cansaço muito grande, né, uma apatia, né, principalmente para o trabalho, mas isso se estende para a vida como um todo, né? Alterações do humor, como uma tristeza permanente ou uma irritabilidade permanente, e alteração do sono, né, que eventualmente vem com conteúdos nos sonhos de trabalho ou não, né? Às vezes apenas se manifesta como uma insônia ou como algo do tipo, e, claro, humor ansioso junto, né? Porque os pensamentos ficam mais acelerados, com o foco, na grande maioria, relacionada à ocupação, ao trabalho, né? E a síndrome de burnout começou muito evidente, principalmente entre os professores, né? Eu comecei a receber muito professor uma época da vida, e, enfim, e não parava de chegar professor. E hoje isso se estendeu a quase todas as profissões, porque eu recebo de grandes empresas, de pequenas empresas, do setor público, do setor privado,
né, pessoas jovens ou pessoas de mais idade, e apresentando sempre esse mesmo sintoma, né? Esgotamento, cansaço, fadiga, alteração do humor, estresse ou sintomas depressivos e alteração do sono. Quase sempre tem alteração do sono envolvida, né? E a gente tem percebido também que as empresas têm tentado cuidar mais dos pacientes nesse quesito, né? Enfim, a grande maioria das empresas, dos empregadores, não são vilões, mas sim as questões contemporâneas dos excessos, das cobranças, né? E cobranças às vezes internas, às vezes externas, né? E aí isso vai levar à síndrome de burnout, né? O tratamento se faz com a psiquiatria e com a psicologia, né? Geralmente a gente trata o burnout com antidepressivos e estabilizadores do humor, né? Chegou-se a cogitar inicialmente, quando alguns sintomas eram muito agudos, o uso de alguns corticoides, alguma coisa do tipo, mas não se mostrou tão eficiente, né? E o que me preocupa é isso, né? E que eu divido com vocês, né? Por que essa incidência tão grande? De onde é que vem essa cobrança, né, das empresas, ou essas autocobranças de si mesmo em relação ao seu trabalho, que adoece tanto as pessoas, né, cara? E eu acho que esse papo tá entre vocês, né? Tá entre a gente, né? Tá entre nós em relação ao burnout. E o transtorno de estresse pós-traumático também é uma coisa que eu percebo que está ficando mais evidente. Também começou com os professores, principalmente com os relatos de alunos um pouco mais hostis, né? Uma postura mais desafiadora dos alunos com a contemporaneidade em relação a algumas décadas atrás, e os professores se sentindo quase sempre ameaçados, levando ao esgotamento, ao burnout, mas também levando principalmente ao transtorno de estresse pós-traumático. E o que é o transtorno de estresse pós-traumático? É quando algo acontece, né? Um ato violento, súbito, acontece na vida de alguém, e isso leva essa pessoa a uma reação intensa de estresse. E, enfim, todo o conteúdo do pensamento dessa pessoa vai ficar ligada àquele ato de violência e ansiedade, humor depressivo, alteração do sono, né, eventos psicossomáticos, né, como taquicardias, né, palpitações, falta de ar, tremores, né, lembra um pouco a síndrome do pânico, pesadelos, né, com o lugar de trabalho, né, esses pesadelos recorrentes, medo de se aproximar do trabalho, de passar pela rua do trabalho, e eventualmente assim, mensagens do trabalho já desengatilham uma reação aguda de estresse também, né? Mensagens por WhatsApp, e-mails, né? Em alguns países já é proibido, né, enviar qualquer tipo de correspondência a funcionários quando afastados, né? Isso tem que ser intermediado, né, por outros profissionais. Então, a gente fala do burnout e a gente fala do TEPT, né, transtorno de estresse pós-traumático. Enfim, e se eu falar para vocês que isso não é diário, é mentira, né? E a minha experiência como psiquiatra é isso, né, de procurar inicialmente afastar os pacientes do seu foco de estresse, né? Seja ele devido, enfim,
a questões mais leves de autocobrança, pensamentos obsessivos em relação ao trabalho, ou até mesmo um transtorno de estresse pós-traumático por algum tipo de assédio moral, assédio sexual, enfim, né, uma violência abrupta, agressões que possam vir a acontecer dentro de um ambiente de trabalho. O tratamento é muito parecido com o burnout, assim, do TEPT, só que no TEPT a gente vai precisar geralmente vai precisar de doses mais altas, tá, para conseguir contornar isso. Enquanto que o burnout, o principal remédio quase sempre é o afastamento. E não dá para pensar em afastamento de 2, 3 dias, né? Isso não é afastamento, né? A gente precisa de um afastamento um pouco mais prolongado, até porque a gente imagina assim, que as férias elas costumam ter ali 30 dias de tempo, não é à toa, né? Primeira semana é só para você, né, se adaptar às férias, né? 15 dias para você gozar as férias e 15 dias para você reorganizar o pensamento para voltar mais uma semana de pensamento para se readaptar ao trabalho. Então, uma semana para esquecer que está trabalhando, 15 dias para gozar das férias e uma semana para se reorganizar, para retornar ao trabalho, né? Então, mais ou menos é isso que a gente vai pensar no afastamento do burnout, né? Pelo menos 30 dias. E no TEPT isso eventualmente vai ser um pouco mais prolongado, né? E aí vai depender muito de como o paciente vai se reorganizar mentalmente para esse retorno, né? Quando se trata apenas de uma fadiga simples, sabe, assim, as experiências são ótimas de um afastamento de 30 dias, mas em casos de algum tipo de abuso, né, moral ou sexual, né, enfim, isso vai ser um pouco mais prolongado. Eventualmente, há casos mais graves que as pessoas vão ter uma dificuldade maior para poder superar. Mas o bom é que a grande maioria supera. A grande maioria supera, a grande maioria se reorganiza, né, e consegue levar a vida em frente. Certo, gente? Queria falar assim de uma forma bem sucinta, né? A nossa ideia é isso mesmo, é deixar o conteúdo o mais didático possível e sucinto assim também, para que possa chegar para vocês de uma forma clara e leve, né? Algo que de nada é leve, né? Porque é pesado por natureza, né? Mas a intenção é essa. E houveram hoje algumas perguntas, assim, o tema até trouxe uma certa movimentação maior, assim, sabe, das pessoas via WhatsApp ou via inbox, né, perguntando sobre, enfim, o que é o burnout, o que é a doença ocupacional. A gente vai tentar responder aqui, bater um papo com vocês, tá bom? Eu vou pedir ajuda do meu companheiro aqui, o Matheus, ele vai ler brevemente assim para mim, e depois a gente vai responder. Mas uma de cara, eu já lembro, Matheus, que era sobre esgotamento, burnout e maternidade, não é isso? Burnout materno existe mesmo? Burnout materno existe mesmo. Então, o burnout ele é um termo que a gente tem usado mais para as doenças ocupacionais, né? Entendendo que a maternidade ela traz também o esgotamento, com sintomas às vezes muito parecidos com o burnout puro, né, de uma ocupação profissional, entendendo que a maternidade não se trata, né, de uma ocupação profissional, mas, enfim, a gente entende que é uma ocupação, como é que eu vou dizer, na questão da ocupação das funções do lar, né, que são pesadíssimas, né, porque principalmente não só a rotina é muito dura, como o isolamento, né, que a mãe ou que a profissional do lar vive, né, de
de uma certa solidão, né, que às vezes a maioria das pessoas não estão vivendo, né, quando estão lidando com pessoas ou com, enfim, ou com uma empresa, com setores, com outras pessoas em setores, né? Mas a gente tem que lembrar da dupla jornada, né, da dupla jornada materna, que enfim, é clássico também aqui do consultório, né, enfim, que o homem não tem, né, não tem numa forma incidente como a mulher tem, dessa dupla jornada, que é ser dona de casa, trabalhar, ser mãe, ser esposa. Eu não tenho dúvida assim, que isso é um fator de agravamento, né, do adoecimento psíquico, principalmente, enfim, do não reconhecimento que a função tem, né, que essa função biológica, social, né, antropológica, enfim, todos os sentidos, né, o peso, a responsabilidade, né, que é ser mãe e que é ser dona de casa, né, e muitas vezes não reconhecida, certo? Existe sim a síndrome de burnout nas mães, mas a gente tem uma tendência a não querer classificar assim por uma questão, enfim, de nomenclatura mesmo, mas os sintomas são idênticos, tá bom? Como saber se estou apenas cansado de trabalho ou realmente em burnout? Então, a diferença entre o cansaço e o burnout, né? O cansaço você consegue reparar ele no seu dia a dia, né? Você consegue reparar ele com uma boa noite de sono, você consegue reparar ele no seu final de semana. As coisas, elas existem, não são à toa, né? Então, assim, um final de semana existe, ele não é despropositadamente, né? O final de semana a gente, na verdade, foi verificando, né, que as pessoas funcionam melhor nas suas vidas particulares e na sua vida profissional quando descansam mais, né? Então a gente foi vendo. Inicialmente deve ter se colocado lá um dia, isso se estendeu para 2 dias na maioria das profissões, e o que a gente está vendo nos países desenvolvidos é que isso vai se estender para um tempo maior, a carga horária tende a diminuir, os contatos, né, vamos botar assim, fora das empresas, seja mensagem instantânea, um e-mail, isso, enfim, tende a ser regulamentado, tende a ser diminuído, né? Então, assim, o cansaço você repara numa noite de sono, você repara no final de semana, enquanto que o burnout você não consegue reparar, você já acorda quase todas as manhãs esgotados, você já começa a segunda esgotado, irritado, sensível emocionalmente, enfim, e não é uma coisa tão simples quanto um cansaço. O que posso fazer no meu dia a dia para prevenir o burnout? O que fazer, né, cara? Eu acho que isso é a grande discussão social, né? Porque não tem um lado só, né? A coisa é bipartite, né? Então, é necessário, né, que o empregador, né, seja ele, enfim, uma pessoa ou uma empresa, se conscientize, né, das necessidades, né, do seu empregado, de melhorar ambientes, né, de melhorar as relações, né, e do paciente em si também, de se cuidar, de botar limites a si mesmo, de não levar trabalho para casa, de poder deixar o trabalho no seu trabalho e conseguir ter momentos de lazer e satisfação na sua vida particular, né? E isso passa por uma autoeducação, cara, né? Porque eu também percebo assim que existe uma, entre aspas, uma deseducação devido a uma euforia, né, de ter que estar engajado o tempo todo, de ter que estar trabalhando o tempo todo, que só é bem sucedido quem está
online o tempo todo, né? Enfim, e eu percebo que isso vai levar muitas pessoas ao adoecimento, porque pode existir pessoas, elas existem, né? Pessoas que têm uma capacidade maior de trabalho, né? E que vão dedicar a sua vida de uma forma, enfim, diferenciada ao trabalho, mas isso não é a maioria das pessoas, cara. Isso não são a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas precisam descansar, a maioria das pessoas precisam dormir, a maioria das pessoas precisam do seu final de semana, de tirar férias, né? Isso é uma coisa fundamental, né? As coisas não são por acaso, né? As férias, elas não existem por acaso, elas existem por uma necessidade das pessoas, né? Então, se conscientizar, né, dos seus limites, se conscientizar, né, de colocar os seus pensamentos nos lugares, né, que não só na ala profissional, mas na ala da família, do lazer, do seu lar, do seu divertimento, do seu esporte, da sua atividade física, das suas atividades intelectuais, das suas atividades sociais, né, cara? É muito importante isso para uma profilaxia, para uma higiene, né, da mente e do corpo, tá bom, gente? Então fica aí essas sugestões. São duas perguntas que você acabou de já responder, que uma seria: quais fatores mais comuns que levam a desenvolver o burnout? E a outra é: quais mudanças posso adotar no ambiente de trabalho para evitar o burnout? Então, o que fazer para evitar o burnout dentro do ambiente de trabalho, né? Eu acho que a boa relação, né, com o empregador, ter uma boa ergonomia no seu trabalho, ter um ambiente saudável, né, na sua sala, no seu espaço, no seu setor, ter um momento de pausa, né, ter um almoço tranquilo, né, poder... Enfim, existe a socialização dentro do trabalho também, né, mas principalmente, cara, né, levar as coisas com menos ansiedade, né, se propor a metas realistas dentro do seu trabalho, né? Quando a gente coloca o sarrafo da expectativa muito para o alto, muita expectativa, muita frustração, né? Então a gente precisa ter isso em mente, né? E exercitar isso aí, exercitar, cara, porque a gente não vai conseguir às vezes isso sempre, né? Mas exercitar, e o empregador como dever, né, de proporcionar isso ao seu empregado, né, aos seus colaboradores, aos seus funcionários, entende? Perfeito. Mais alguma? A outra é como é: o que o empregador pode agregar para que o trabalho não seja um gatilho, uma causa do adoecimento, em vista que a ansiedade pode ser de fora do trabalho? Então, eu acho que os empregadores, na grande maioria, também têm se conscientizado, como a sociedade tem se conscientizado disso, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem muita boa vontade, né, em deixar esse ambiente melhor. Agora, de fato, nem tudo na nossa vida psíquica é de origem laboral, né, de origem profissional. Então, algumas empresas, né, enfim, a gente viu isso na pandemia, né, ajudando, enfim, a chegada dos seus colaboradores à psicoterapia, né, algumas grandes empresas, né, trazendo ambientes mais coloridos, menos formais, mais ergonômicos, né, momento de pausa, né, enfim, algumas empresas trazendo espaços para o descanso pós-almoço, ou mesmo, enfim, para o relacionamento mais amplo entre os colaboradores, né? A gente vê de vez em quando aquelas cenas clássicas, né, principalmente do comércio varejista, diante de abrir, com alongamentos, né, enfim, aula de alongamentos, pequenos momentos de meditação,
Então, assim, isso existe, né? As pessoas... Mas eu acho que o mais importante é uma boa relação, sabe? Para a questão mental, a boa relação, uma relação de confiança e de troca, sabe? Entre as partes. É isso? Maravilha. Eu vou perguntar, né, aí, né, se tem mais alguém que queira enviar alguma pergunta na caixinha, mas já de antemão agradecendo assim, a todos, pedindo desculpa pelo atraso, né, pela troca de horário, mas enfim, as eventualidades aqui do consultório às vezes superam a minha vontade, e agradecendo a todas as perguntas, sabe? Enfim, vamos trazer outros temas mais para frente. A gente falou recentemente de política e psiquiatria, liberdade, psiquiatria, né? Falamos hoje de doenças ocupacionais, do labor, do trabalho e da psiquiatria, né? E a ideia é poder trazer outros temas, né? Que estejam na contemporaneidade, né? Eu fiquei de falar de violência e psiquiatria, né? Mas talvez, não sei se o conceito é muito amplo, mas a gente pode tentar, né, fazer algum esforço nesse sentido, falar um pouco do porquê do nosso comportamento violento em alguns momentos, né? Tá bom? Mas, enfim, se vocês tiverem sugestões, mandem aí na caixinha, no inbox, serão muito bem-vindas. A ideia é exatamente falar de questões contemporâneas, né, do dia a dia e da psiquiatria de uma forma bem clara e simples, sem termo técnico, né, sem jargões médicos, muito menos jargões psiquiátricos, né, que são mais complicados. Tá bom, gente? Uma boa noite, um grande abraço a vocês e até a próxima.